Sejam todos bem-vindos para mais um momento de estudo do Livro dos Espíritos. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro aqui de Campo Grande, São Paulo. Então, vamos dar a continuidade no estudo desta doutrina que tanto nos esclarece, nos dá o fortalecimento e o entendimento para as questões existenciais, espirituais, morais, o nosso entendimento para os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos norteia, nos direciona a nossa vida futura. Esse é o nosso objetivo espiritual, no nosso crescimento constante, em busca da consciência do bem e do mal. Vamos nos aprimorando, vamos conquistando as nossas virtudes, a nossa transformação moral, que é o nosso progresso, é o nosso objetivo, e que também nos traz entendimento qual é o nosso papel na sociedade, o nosso papel individual, o nosso papel na família, o nosso papel no universo, pois estamos aqui nessa busca constante de melhoramento. Então, antes de darmos seguimento, a sequência no estudo, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai da vida, agradecendo pela oportunidade da existência, compartilhando com a nossa família, os nossos semelhantes, os nossos irmãos de caminhada, o aprendizado diário. Vamos também agradecendo o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos que tanto nos fortalece, que nos direciona para atitudes mais assertivas, nos ensinando sobre o amor, sobre o perdão e a caridade. E agradecemos também aos espíritos superiores que nos auxiliam na jornada, o nosso anjo guardião, os nossos mentores e todas as falanges de benfeitores que vibram a cada conquista nossa. Então tenhamos sempre a certeza que não estamos sozinhos trilhando esta caminhada. São muitos a vibrar, em cada conquista nossa. Quando nos deparamos com dificuldades e mantemos o equilíbrio, ponderamos as atitudes com respeito, sempre caminhando de forma assertiva. Por isso precisamos do alimento espiritual, do entendimento sobre as coisas da vida e as coisas espirituais. Então, seguramente não estamos sozinhos e não vamos nos perder pelas dificuldades e os desafios que a vida nos direciona muitas vezes. Tudo que acontece é para o nosso aprendizado e assim vamos caminhando cada vez mais fortalecidos. E aquele que já tem um pouquinho mais de conhecimento, aquele que já entende um pouquinho melhor, auxilia, socorre, ampara aquele irmão, aquele ente querido, que muitas vezes se encontra em situações de desamparo, de desalento, de desânimo.
principalmente na condição atual em que estamos vivendo, são muitos desafios. E estamos, aqui para colocar em prática tudo o que aprendemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, que é a forma que encontramos, na busca constante do alimento espiritual. Então agora vamos dar início a mais um estudo que nos promove as reflexões, os ensinamentos e que possamos verificar em nós, no nosso íntimo, quais são as reflexões que devemos fazer diante do estudo que iremos proceder nesses próximos minutos. Somos todos aprendizes e vamos constantemente buscando a nossa melhora. Que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, são as esperanças e as consolações. E esse capítulo ele vai falar sobre as penas e gozos terrestres, sobre as alegrias e as dificuldades que nós enfrentamos, aqui no mundo material. E vai falar sobre a felicidade e a infelicidade relativa, o que nós vamos entender. E o item de hoje é o 925, onde Kardec pergunta para o plano espiritual: por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Pergunta interessante, e Kardec sempre assertivo, no seu questionamento para o plano espiritual. E eles respondem: é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente, mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa que a miséria. Então, olha a responsabilidade, que a fortuna coloca na vida daqueles que a têm, e não é um favor de Deus. Porque muitos entendem, aqui nessa questão, aqueles que ainda não têm o conhecimento, eles entendem que aqui é um favorecimento, é um mérito que Deus dá, ao seu filho, de ele estar aqui diante dessa condição da posse, de uma fortuna. E ele também nos remete à questão 814, e as subsequentes, que explica exatamente sobre isso. Então, essa resposta ela vai nos remeter a um outro questionamento do Livro dos Espíritos, que é a questão 814. Então, vamos fazer a leitura dessas questões subsequentes e depois fazer os comentários. Então, essa questão é a das provas da riqueza e da miséria. E nessa questão 814, Kardec pergunta para o plano: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E o plano espiritual responde: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, que os próprios espíritos escolhem essa prova e frequentemente sucumbem. Então, muitas vezes a gente acha que é um mérito, é um presente de Deus, mas que muitos espíritos escolhem essa prova e ele não consegue cumpri-la. Então, essa questão 814 e a subsequente, a 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Da infelicidade, da pobreza ou da fortuna? Qual que é a mais difícil? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria prova o murmúrio, a pessoa se revolta contra Deus, e a riqueza que leva os homens a todos os excessos.
E na próxima questão, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna. Não crê não haver jamais o bastante só para ele. Então, olha a prova da fortuna como incita, né, as paixões mundanas, né, vamos dizer assim. Né, ele incita muito mais o desejo de ter mais ainda, mais do que ele possui. Então, a cobiça ela vai ficar exacerbada. É uma das características, né, da pessoa que tem esse poder na mão, e quanto mais poder, né, mais dinheiro tem, mais quer. O poder e o dinheiro vai se tornando insaciável. E eles continuam aqui, né, explicando: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque tanto mais o rico é poderoso, né, quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigação a cumprir. Então aqui eles estão comparando de que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então aquele que tem mais dinheiro, ele tem muito mais obrigações a cumprir, e maiores são os meios de fazer o bem e o mal. Então nós temos ali aquela oportunidade, temos uma condição financeira que deve ser usada para, né, para esse bem humanitário, com essa condição de poder repartir e promover o bem, né, à sociedade, e muitas vezes são usados para o mal. Então faz um mau uso dessa oportunidade que tem nas mãos, mas o compromisso sempre é para o progresso e para fazer o bem. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui, né, aquele dito, né, popular que a gente já conhece, comparando, né? E aqui já a dificuldade que se encontra, né, da pessoa que tem um recurso financeiro, de conseguir, né, essa conquista espiritual. Então não são todos, muitos sucumbem a essa tarefa, porque essa riqueza ela incita, né, muito as paixões. Então o espírito ele se liga muito mais à questão da matéria, às paixões mundanas, e eles se afastam, né, do real objetivo, que é o crescimento espiritual, é a evolução espiritual, né, a nossa vida futura. Então, agora que nós, né, fizemos a leitura do entendimento, vamos aos comentários, né, dessa percepção, né, das nossas reflexões, né, sobre tudo que está no Livro dos Espíritos. Então, o que entendemos, né, a necessidade da riqueza e da pobreza, todos nós temos, enquanto espírito, essa necessidade de passar, né, pela riqueza e pela pobreza, porque ambas nos trazem, né, os aspectos para que nós possamos desenvolver a nossa personalidade, melhorar os aspectos da nossa personalidade, adquirindo virtudes, que são as nossas conquistas morais, né, que são as nossas conquistas para a evolução espiritual. Então, todos nós, enquanto espíritos, né, já temos essa notícia, né, que já nos foi trazida pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho,
né? Então, a necessidade de todos nós, enquanto espíritos, é passar por essas provas, né? Da necessidade da riqueza, porque ambas, né? Tanto a pobreza quanto a riqueza vão nos trazer o crescimento para o desenvolvimento dessa nossa personalidade, né? Mesmo que nós não estejamos preparados, que nós não estejamos capacitados, né, para ambas, mas em algum momento nós teremos que passar por ela, porque tudo é aprendizado. É por isso a pergunta da questão de Kardec, a 925, né? Por que alguns, né, homens vêm com essa condição da fortuna e parece não merecê-las, né? Seria um privilégio de Deus. Deus está protegendo mais um filho do que o outro, né? Para cada um tem um peso e uma medida? Não, de forma alguma, porque sabemos que Deus é soberanamente bom, Ele é justo e Ele sabe de todas as coisas. Então, para cada causa tem, né, para cada situação tem uma causa justa, porque Deus é justo. Então, não é um privilégio nenhum, né, a riqueza para alguns. É que nós recebemos essa condição, essa tarefa, muitas vezes até escolhida por nós mesmos, né, no plano espiritual, mas muitas vezes abraçamos aquela oportunidade, mas não estamos ainda, né, capacitados realmente para ambas, nem para a pobreza e nem para a riqueza. Mas tudo é o nosso aprendizado. Então, não é um favor divino vir na condição de riqueza. É uma necessidade que nós temos, né? E a riqueza é uma das provas mais perigosas, como já foi explicado no Livro dos Espíritos, nessa questão, né, que nos remete a 814, é uma das mais difíceis e mais perigosas, porque incita em nós, né, o desenvolvimento das paixões mundanas, né? É aquilo que nos prende à matéria, né? Então, é tudo que é ligado à materialidade, então vai instigando, né? Vai incitando a nossa sensualidade, a nossa vaidade, o poder, o egoísmo. E aí nós vamos desvirtuando, né, a nossa condição moral, né? Em vez de adquirirmos, né, as virtudes, nós podemos incitar essa condição do nosso desvio moral. Então, é uma condição muito perigosa, né? Essa condição da riqueza é uma prova muito difícil. Mas Deus, na sua infinita bondade, né, Ele é soberanamente justo, né? E Ele sabe o que cada um de seus filhos precisa. Então, Ele sabe das nossas necessidades e nos favorece com a oportunidade de progredir. Então, como foi dito, a riqueza, quando ela é bem conduzida, e esse é o objetivo, ela nos traz o progresso, ela nos traz evolução espiritual, crescimento moral, aquisição de virtudes como a caridade, né, a compaixão, a piedade. Então, podemos, através da fortuna, né, ganhar muitas virtudes, adquirir muitas virtudes, quando não nos deixamos levar, né, pelas paixões mundanas. Então, essa oportunidade que Deus nos oferece é de progredir, desenvolver a nossa consciência do bem e do mal, o bom uso do recurso, né? Ou o mau uso do recurso. Então, temos essa condição
E essa condição, ela é muito difícil, e o Evangelho, né, vem nos orientar, o orar e vigiar em todas as situações, seja da riqueza, seja da pobreza, para que encontremos a força, o equilíbrio, através das nossas reflexões, né? Vamos buscar a nossa melhora de conduta, melhora de tomada de decisões, para que possamos, né, fortalecer esse crescimento moral. Então, o vigiar e o orar, que é o nosso alimento espiritual, ele é o recurso, né, que o Evangelho, que Jesus já nos orientou e sempre nos direciona, né, em todas as situações, para que possamos sempre ter a oportunidade de fazer o uso equilibrado para o bem. Então, usar o dinheiro, né, para o nosso conforto próprio, com equilíbrio, com discernimento. E também usar nesta fortuna que nos foi concedida, caso tenhamos a oportunidade em algum momento de passar por essa situação, que ela seja usada também para o bem comum, que é por isso que temos, né, aqui no nosso planeta, pessoas que possuem um volume muito grande de dinheiro, para que esse dinheiro também ele seja usado para o bem comum. Porque se todo mundo vier na condição da pobreza, o mundo também não tem a oportunidade de evoluir, né, nas questões diversas do mundo material. Se todo mundo tivesse a mesma condição financeira, como se haveria o investimento, né, na ciência, no avanço da ciência, avanço da medicina, avanço de pesquisa. Então, essas diferenças que nós vemos na sociedade é tão necessária para que a humanidade possa, né, progredir nesse progresso do mundo material também, porque evoluímos em todos os aspectos, né? No moral, espiritual, material, intelectual. Então, Deus, ele oferece à humanidade tudo o que nós precisamos. Somos nós ainda que não estamos capacitados, né, para fazer bom uso dessas ferramentas que recebemos. Mas estamos aqui buscando, né, o entendimento. Então, o dinheiro nessa fortuna usada para o bem comum, auxiliando aquele que tem menos, diminuindo a dor daquele, né, que tem tantos infortúnios. Então, olha a condição, né, daquele que tem recurso, auxiliar no progresso da humanidade, né, nos aspectos que falamos, né, aspectos científicos, desenvolvimento da ciência, da medicina, auxiliando, né, instituições de caridade, favorecendo condições, né, para aqueles que têm a condição de ter empregados, né, funcionários, os empresários, que eles também ofereçam, né, condições aos seus empregados, né, de levar sustento, de levar a condição de uma vida melhor para a família desses empregados. Então, olha a importância, né, do dinheiro na mão de determinadas pessoas, o quanto elas promovem, né, de crescimento econômico, crescimento material,
para aqueles que necessitam, porque todos nós necessitamos do recurso material para o sustento. Toda a família precisa desse recurso material, pois estamos no mundo material e temos essas necessidades. Então, olha a importância, né, do dinheiro na vida de forma indireta. Aqueles que têm muito, mas que têm empresas, que debaixo deles tem tantas famílias, né, que vivem daquele recurso. Então, olha o dinheiro bem direcionado, né, quanto progresso, né, quanto auxílio ele traz. Não só para si, como para tantas pessoas, ou comunidade, progresso da ciência. Então, vamos olhar para essa questão, né, de pessoas que têm volumes grandes de dinheiro na mão, não como um privilégio, mas sim como uma capacitação para fazer o bem. Então, esse é o objetivo. Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita justiça, oferece essa oportunidade para evolução. Então, o objetivo de todos nós é evoluir. E quando estivermos nessa condição de muito recurso financeiro em nossas mãos, nunca esqueçamos, nós somos espíritos. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, nós somos espíritos. E estamos aqui para aprender, seja onde Deus nos plantou. Que assim seja, graças a Deus.